Amém? Você pode sentar nesse momento. Hoje nós vamos aqui falar um pouco da palavra de Deus, amém? Hoje nós vamos falar um pouco, amém? Sobre a vida do apóstolo Pedro, que é um grande ensinamento para nós, né? Pode sentado mesmo, você pode abrir a sua Bíblia, né? Em João, capítulo 21. João, capítulo 21, versículo 17. Não, versículo 15, amém? João 21, 15. Do 15 ao 17. Todos acharam? Vamos ler. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Então, a história de Pedro, né? Ela é uma história que nos traz, né? Ali muito ensinamento, né? Porque a gente vê que Jesus nasceu, né? Num período em que Roma dominava, né? A maior parte ali daquela região. E os escravos, né? Eles eram tidos como, né? Não tinham nenhum valor, né? Só quem tinha valor era o cidadão romano, né? As pessoas naquele tempo não tinham perspectiva de vida, né? E nem de melhoria de vida, né? Porque a escravidão, ela era muito grande, né? E matavam, né? Os romanos matavam as pessoas, né? Sem dar nenhum valor, né? E nesse contexto nós vemos que Jesus, né, nasceu, né? E os discípulos, né, de Jesus esperando, né, o Messias, né? Claro que eles esperavam o Messias de um modo a qual, né, eles pensavam que o Messias viria, né, como um rei. Como é que um rei vem? Como é que um rei geralmente, né? O rei, ele tem poder, né? Ele tem soldados, né? Então eles imaginavam que o reino de Cristo seria desse modo, né? Mas foi tudo ao contrário, né? E aí nós vemos toda esse quadro, né? Ali a qual os discípulos, né, nasceram. E nós vemos a dificuldade muito grande, né, que até hoje nós temos, né, de ter o básico. Tem muitas pessoas que têm dificuldade, né, de ter o básico. O que é o básico? É o alimento, né? Todo dia, né, Pedro se levantava ali para ir pescar. Você sabe que pescador, ele tem que ir cedo, né? 4 horas da manhã, 3 horas da manhã tem que ir, né? Até mais, eu não sei, né? Mas ele não vai 7 horas da manhã pescar, né? Ele vai cedo, de madrugada, né?
Teve um tempo que eu fui, né, tocar numa igreja no interior, né? Aí lá eles disseram que iam nos pagar, né? Nesse tempo eu era mercenário, né? E aí, o que aconteceu? Chegou lá, não tinha nada para eles dar pra gente, né? Aí o pastor foi pescar de madrugada para ver que a gente ia tomar café, peixe, né? E ia almoçar peixe também. E ia jantar peixe também, né? O pastor foi pescar, né, de madrugada. E aí acabou que a gente não ganhou nada. Ainda teve que dar, né? Porque ele não tinha... A igreja precária mesmo, né? Pastor sem condições nenhuma. Entendeu? Então nós vemos que hoje em dia há uma dificuldade muito grande, né? Como naquele tempo, de um alimento, né? Você tem que trabalhar, né? Para colocar o pão na mesa, né? E além desses problemas, desse problema, né, de trabalho que a gente vê que os discípulos, né, e mais falando de Pedro, ainda tinha Roma ali, né, atormentando as pessoas, né? Para você ter uma ideia, o imperador deveria ser adorado como Deus, né? E os judeus, eles não adoravam, né? Então havia esse problema, né? Porque o judeu não se prostrava para nenhum Deus a não ser o Deus de Israel, né? Então tem a questão, a busca do alimento, tem a questão de adorar somente, né, o nosso Deus e tantas outras situações, né? E nesse contexto ali, né, nós vemos ali a primeira parte, né? Primeiro ponto, né? O chamado de Pedro, né? Aí nós vamos estar aqui lendo a Bíblia, né? Que se dá ali em Mateus capítulo 18, também, capítulo 4, versículo 18. Mateus 4, 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe Jesus, né, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram, né? Então aqui nós vemos, né, o chamado de Jesus aos discípulos, né? E eles esperavam, né? Eles estavam esperando o Messias, né? O povo de Israel esperava o Messias, né? E aí Jesus chama e eles vão, né? O primeiro ponto aqui, o chamado, né, de Pedro. Aí nós vamos vendo no decorrer da história, né? Ali Jesus ensinando os seus discípulos, né? Jesus passou ali 3 anos, né, trabalhando com os seus discípulos. É aquilo que a nossa igreja, né, o nosso pastor está buscando, né, implementar, né? Porque não é fácil, né? Porque muitas das vezes o que acontece? As pessoas não têm o que ensinar, então elas não vão ensinar, né? Então é preciso haver um preparo, né, da liderança, os liderados, e aí um vai ajudando o outro, né? Vamos lendo a palavra ali, vamos tentando entender, buscando o entendimento do Espírito Santo, e todo mundo vai aprendendo, né? E Jesus pega os discípulos ali, né, no ensinamento, durante esse período, né? Primeiro ponto, né, o chamado dos discípulos, né? E aí nós vemos muitas situações, né, que Pedro, né, passou com Jesus, né? A questão da transfiguração, né? E tantas outras situações, né? E ali já na parte final, né, Jesus vai para o Getsemane travar a sua, né, a sua luta ali, né? Porque nós sabemos que ali no Getsemane foi a luta travada, a qual, né, é dali
ou Jesus poderia desistir ou seguir, né? E você vê ali, né? Jesus chama os 3 discípulos, né? Para ajudá-los ali, né? E vai orar: Senhor, passa de mim esse cálice, mas contudo faça a sua vontade, né? E aquela agonia ali, Jesus vai orar, aí volta, aí os discípulos estão dormindo. Ele diz: Pedro, não pode ficar comigo nenhum por um momento, né? Aí Jesus vai orar de novo e volta, os discípulos estão dormindo, né? Aí vai orar pela 3ª vez, né? E volta, os discípulos estão dormindo ali, né? E a Bíblia diz que um anjo, né? Acho que os discípulos não conseguiram fazer aquilo que era esperado, né? Um anjo veio para consolar Jesus, né? E nós vemos ali a batalha travada de Jesus ali, né? No Getsemane, né? Senhor, né? Se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não faça-se a minha vontade, mas sim a sua. Amém? E aí nós, né? Seguindo aqui, nós vemos, né? Que Jesus avisa a Pedro, né? Que ele vai negar Jesus, né? João 15, 36. João 15, desculpe. João 13, 36, amém? Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu-lhe Jesus: para onde eu vou? Não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirá. Replicou-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida, né? Respondeu-lhe Jesus: darás a vida por mim? Em verdade vos digo, né, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes, né? Então aqui nós vemos, né, a questão, né, de Jesus avisando Pedro. Então nós estamos vendo aqui, né, os pontos, né? Primeiro ponto, né, Pedro foi chamado, né, como discípulo. E aí nós vamos lendo a Bíblia, né, os evangelhos, vamos vendo a trajetória, né, que os discípulos passaram com Jesus para poderem ser ensinados, né? E aqui nós vemos, né, essa questão, né, de Pedro, né, ser muito ali, ou é 8 ou é 80, né? Ou é ou não é, né? Senhor, eu dou a minha vida por ti, né? E Jesus diz: Pedro, tu é louco, Pedro. Não fale, né, não fale o que você não pode cumprir, né? Fale o que você vai poder cumprir, né? Se você for falar algo que você, né, não vai conseguir sustentar, não fale, né? Fale aquilo que você vai conseguir cumprir, né? E Jesus avisa para ele: olha, antes que o galo cante, você vai me negar, né? Pedro, né, nega Jesus. João 18, 15. Simão Pedro e outros discípulos seguiram a Jesus. Sendo esse discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se
Pedro estava no meio deles, aquietando-se também, né? Então nós vemos aqui, né, a primeira parte, né, em que Pedro, né, ele nega Jesus e ainda senta com os camaradas lá, né, para se aquecer ali naquele braseiro que foi aceso ali, né? E aí o outro ponto aqui, né, onde Pedro nega Jesus, né, pela segunda e terceira vez, né, João 18, 25, né? Lá estava Simão Pedro, aquentando-se, né? Perguntaram-lhe, pois, és tu porventura um dos discípulos dele? Ele negou e disse, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, né, perguntou, não te vi eu no jardim com ele de novo, né? Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. Amém? Então nós vemos aqui, né, a parte, né, em que Pedro, né, nega Jesus, né? E aí quando ele se lembra, né, daquilo que Jesus falou, ele começa a chorar, né? E aí, diante dessa situação, né, que Pedro, ele vê que aconteceu aquilo que Jesus falou, né? Ele chega ao ponto de tentar desistir do seu ministério, né? Às vezes, né, nós erramos, né? E diante das situações nós queremos desistir, né, do ministério, queremos, né, deixar de fazer a obra do Senhor. Mas o que é importante nós entendermos, né, que nós somos filhos de Deus. Amém? E nós estamos aqui para uma obra, né? Às vezes a maioria das vezes eu não quero vir para a igreja, né? Mas por que eu venho? Porque Jesus traz, né? Geralmente eu não vou mentir, eu não quero vir para a igreja. Mas quem é o dono da obra, né? Você está ali em casa, né, sentado ali às vezes, né? Eu geralmente tiro meu cochilo quando eu chego do trabalho, né? E você não quer vir, né? Mas eu sempre me lembro de um voto que eu fiz com Deus há muito tempo atrás. Senhor, cuida da minha família, né? Eu vou tentar fazer a tua vontade. Não sei se vou conseguir, né? E até hoje eu tento cumprir, né, esse voto que eu fiz com Deus, né? Então tem dia que eu não quero vir mesmo, mas eu venho, né? Não porque eu quero status, nada disso. Se eu quisesse status, né, eu estava em igrejas grandes, né? Templos grandes, né? Estava recebendo dinheiro, né? Mas esse não é o meu foco, né? Porque no passado também eu falei, Senhor, eu não quero receber nenhum dinheiro da igreja. Mas para mim não receber nenhum dinheiro da igreja, eu preciso de um emprego, né? E Deus providenciou um emprego para mim, né? Eu já estou hoje trabalhando há 15 anos na mesma empresa, né? Então, é voto. Se você fez um voto com Deus, busque cumprir ele, né? Busque cumprir. E hoje todo o trabalho que eu faço, né, na igreja, né, por exemplo, a parte da música, nós poderíamos cobrar, né, porque é um trabalho de ensino, né? Você vai perder tempo estudando, né? Você vai perder tempo com um aluno que às vezes não quer aprender, né? Então tudo gera, né, trabalho. Mas o voto que eu fiz com Deus foi, eu já tenho meu trabalho já seguro, né? Porque a gente trabalha com alimento, né? Alimento, quem trabalha com alimento não tem crise, né? No momento que você está demitindo ali nas empresas ali, você está contratando, entendeu? Então, quando você busca, né, fazer a vontade de Deus, né, e você faz um voto certo com Deus, e você busca cumprir, Deus ele vai te honrando, né? Deus ele vai te honrar. E nós não estamos aqui, o que nós temos que sempre entender, né? Que nunca é sobre nós, né? De nós mesmos nós não podemos fazer nada, né? De nós mesmos nós não temos nada, né? Mas tudo vem de Deus, né? O Espírito Santo,
Então, no momento que você estiver como eu na sua casa, né? Hoje eu não quero ir para a igreja, né? Peça a força de Deus, né? Porque pode ser nesse dia, né, que Deus tem algo a te entregar, né, e você faltou e não vai receber. Amém? E é sempre importante, né, nós estarmos aqui reunidos, né? A unidade da igreja, né, ela é importante, porque se um tá fraco, né, o outro vai ajudar ele, né? Às vezes, né, você chega aqui, senta ali, né, e aí o irmão chega, irmão, né? Quando a gente tem um conhecimento com o irmão, a gente já sabe se ele está bem ou não, né? A gente já chega lá, irmão, o que está acontecendo? Né? E aí, vamos fazer uma oração aqui, vamos buscar se fortalecer, né? O papel da igreja é esse, é nós ajudarmos uns aos outros, né? A igreja é isso, é serviço, né? Precisamos ajudar uns aos outros. Então aqui, né, a questão do Pedro, né? Pedro desiste do seu ministério. João, capítulo 21, né, verso 3. Vamos lá. João 21, 3. Disse Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram num barco, e naquela noite nada apanharam, né? Esse texto aqui, né, foi o que eu falei para vocês. Pedro desiste do seu ministério, porque o que Jesus disse para ele? Pedro, tu não vai mais pescar peixe, agora tu vai pescar o quê? Homens. Tu vai ser pescador de homem, Pedro. Então a decepção dele foi tão grande, né, do que ele fez, né, que ele disse: não, vou desistir do ministério, né, eu não sirvo mais para isso. O mestre morreu, né, eu neguei ele, né, então vou, né. E nós estávamos até falando um pouco sobre isso ontem na célula, né, essa questão, né, Pedro, né, aí disse-lhe Simão Pedro, né, vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam, né? O que isso quer dizer também? A questão da liderança, né? O líder, ele tem um poder muito grande, né? Ou o líder, ou ele é uma bênção, né, ou ele é uma maldição, né? Porque se ele for uma bênção, ele vai levar pessoas, né, no propósito que é o certo, né, de servir a Deus, de adorar, né, de fazer, né, o trabalho ali, né. Mas se ele for maldição, né, aí ele vai levar o povo ao mau caminho, né. Então Pedro, né, disse: eu vou pescar. E os outros disseram: também nós vamos, né. E aí nós discorremos aqui, né, nessa questão, né, que Pedro, ele diz que vai desistir, ele desiste aqui do ministério. Mas, o verso 4, né, mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, né. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele, né. Perguntou-lhe Jesus, né, Jesus perguntou o que? Você que está com a Bíblia aí: traidores! Não, né? Mas ele poderia, né? Se fosse nós, se fosse eu, Pedro, tu é o cara que me traiu, né? João, né? Mas Jesus diz o que aí? Fale aí vocês aí. Amém? Filhos, né? Tem um peso muito grande aí de quê? Graça. Amém? A graça de Deus. Apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, né? Mas Deus nos tem como filhos quando nós, né, o aceitamos, né? Qual é o nosso único papel? É dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu não sei o que tu queres fazer através da minha vida, né? Eu não sei como é o futuro, né? Porque Deus não vai estar dizendo para você todo o tempo: ó, tu vai fazer isso aqui, tu vai fazer isso aqui. Não. Ele vai falando aos poucos.
O que ele fez com Abraão? Falou: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Aí ele falou a princípio para onde Abraão tinha que ir? Ele não falou. Então o que nós temos que fazer? Estar, né, sempre buscando ouvir a voz de Deus, né? E nós vemos aqui nessa palavra, como eu falei, né, filhos, né, a graça de Deus, a graça de Jesus, né, o sacrifício dele, né, na sua morte na cruz, né, faz com que essa graça, né, alcançasse e alcançou os discípulos, né. Filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhes: não. Aí aqui nós vemos também que Jesus já sabe que, né, Jesus já sabe que não tem nada ali, né. Então ele diz: lançai as redes à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes, né? Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, Simão Pedro, né? Então nós vemos aqui, né, Jesus, né, chamou os discípulos, né, e aconteceu também ali a questão dessa mesma situação, e aqui acontece de novo, né? E nós vemos aqui que João, ele percebe, né, quem é que está fazendo isso. Pedro, ele é um mestre, né? Aí é o Senhor, né? Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, né, cingiu com suas vestes, né, porque se havia despido, né, lançou-se ao mar, né. Mas os outros discípulos vieram num barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, né. Ao saltarem em terra firme, né, viram ali umas brasas, né, e em cima peixes, e havia também pão, né. Disse-lhe Jesus: trazei algum dos peixes que acabaste de apanhar, né. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu, né. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor, né. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, né, e de igual modo o peixe. E já era essa a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, né, depois de ressuscitado dentre os mortos. Bem, então nós vemos aqui, né, a restauração do ministério, né, do Pedro, né, porque o Pedro foi o líder ali, né, foi o líder ali que encabeçou, né, o surgimento, né, da igreja. E a gente às vezes pode até pensar assim, né, às vezes nós fazemos algum erro, né, e o sentimento do Pedro, né, o que o Senhor vai fazer comigo? Agora ele vai me chamar, né, de tudo quanto não presta, né? Mas a graça do Senhor, né, o amor de Deus, ele é incondicional, né? O que é incondicional? Não existe condições, né? Deus, ele vai nos amar, né, da forma que nós viemos para ele. Mas o ponto importante, né, que muitas das vezes não é falado, é que eu tenho que vir como eu estou, mas eu preciso buscar mudança, né? Eu preciso buscar mudança, né? E muitas das vezes é isso que não acontece, né? Os pregadores, né, falam para as pessoas: ó, vem como você está, vem, mas eles não falam sobre mudança, né? Você vem como está, mas você precisa mudar, né? Você precisa mudar o seu modo de falar com as pessoas, né? Você precisa, né, buscar ajudar as pessoas. Se você não tem esse sentimento, né, de querer ajudar o seu irmão, existe algo de errado com você, né? Porque
Nós precisamos ajudar uns aos outros, né? E nós vemos aqui, né, o trabalho de Jesus, né, fez, né, na vida dos discípulos, né? O amor incondicional de Jesus, né? E a restauração, né, do ministério de Pedro, né? Que foi o versículo que nós lemos, né, no início, né? Aqui é em João, capítulo 21, né, o verso 15, né? Depois de terem comido, né, perguntou Jesus a Simão: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E aí aqui é um ponto importante, né? Porque essa parte aqui que Jesus está falando, né, não é um amor de irmão, né? Não é um amor fraternal. Esse amor que Jesus está perguntando aqui primeiro, né, é o amor ágape, né? Quando já ouviram falar, né, do amor ágape, do amor filhos, né? Então esse primeiro amor aqui que Jesus pergunta de Pedro: Pedro, tu me amas ao ponto de dar a tua vida por mim, né? É esse amor que Jesus está perguntando aqui, né, de Pedro, né? E Pedro diz, né? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Esse amor que Pedro fala aqui não é o amor ágape, é o amor filhos, né? Senhor, tu sabes que eu te amo, né? Mas não ao ponto de dar minha vida por ti, né? Aí Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou-se a perguntar-lhes pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Né? Agora Jesus já pergunta para Pedro, né, com amor filhos, né? Já não pergunta mais com amor ágape. Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo, né? Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas, né? E pela terceira vez veio Jesus e lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhes: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, né, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e o outro te cingirá e te levará para onde não queres, né? Então, Pedro, quando tu era moço, tu fazia o que tu queria. Agora que tu vai ficar velho, né, tu vai para onde eu te mandar, né? Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus, né? Depois de assim falar, acrescentou-lhes, né, segue-me, né? Então Pedro, voltando-se, viu que também ia seguindo os discípulos a quem Jesus amava, a qual na ceia se reclinava sobre o peito de Jesus. Amém, irmão? Então, a história de Pedro, né, eu acho muito interessante, né, e por isso hoje eu trouxe aqui para nós, né, falarmos um pouco, né, porque ao longo da nossa vida cristã, né, nós vamos ter altos e baixos, mas o que nós devemos ter em mente, né, que o nosso mestre, né, ele está pronto a nos receber, né, e todos nós, né, cada um tem a sua parcela, né, de contribuição na pregação do evangelho, né. Eu sempre digo, né, que é importante a gente entender qual é a minha missão aqui, né? Eu tomo isso para mim, para minha vida. Qual é a minha missão? É buscar conhecer a Deus, né?
e buscar também fazer Ele conhecido, né? Essa eu acredito ser a minha missão. Amém? Vamos cantar um louvor, amém?